De todos os times da NBA que vão mudar para a próxima temporada, o que está me gerando conversa internet afora é o Boston Celtics. Apesar deles serem os atuais campeões, é praticamente impossível que eles vão manter esse elenco do jeito que está agora para a próxima temporada. Muito provavelmente algumas dessas peças vão sair por trocas. Primeiro de tudo, vou te mostrar por que isso vai acontecer. Para dar uma resumida também, o que vocês precisam entender é: a NBA tem regras salariais para os times. O Boston Celtics, nos últimos anos, está pagando uma folha salarial acima do teto da NBA. Isso é permitido, mas vem com algumas condições. A principal delas chama Luxury Tax, que é uma multa, basicamente é uma multa que os times pagam quando tem uma folha salarial acima do teto. Mas essa multa, ela se multiplica cada vez mais a cada ano que você realmente infringe esse teto salarial, vai ficando cada vez mais caro. O que acontece? O Celtics hoje tem uma folha salarial de mais ou menos 200 e poucos milhões de dólares por ano. Aí você está se perguntando, será que isso é muito ou pouco? Vamos dar um exemplo. O OKC Thunder, que é atual favorito a ser campeão esse ano, tem uma folha salarial nessa temporada de cerca de 140 milhões de dólares. Ou seja, já é bem maior essa do Boston Celtics, certo? Mas não para aí. Tô aqui no portal do Boston Celtics Brasil, tá? Pra vocês verem que eu não tô tirando coisa da minha cabeça, porque eu odeio o Celtics ou nada do tipo. Aqui, ó. Esse valor, nos próximos anos, a folha salarial do Boston Celtics, por conta dessas multas, pode chegar a papo de 500 milhões de dólares, seria um valor que quebraria todos os recordes de folha de pagamento da NBA. E vamos pensar de uma coisa muito simples aqui. Próxima temporada, muito provavelmente o Boston Celtics não vai conseguir competir em mais alto nível, principalmente agora com a lesão do Jason Tatum. Além disso, basta ter um pouco de bom senso. Nenhum dono de time no mundo vai pagar 500 milhões de folha salarial se o maior concorrente deles está pagando 4 vezes menos praticamente. Ou seja, isso aqui é impraticável de manter para as próximas temporadas. Acho que deu para entender, né? Então vamos ver o que esse time pode fazer, que trocas podem acontecer por algumas dessas peças para dar uma remontagem nesse elenco. E eu vou dizer, infelizmente, aí para os torcedores que estão apegados a esse elenco que já foi campeão, que eu acho que nesse momento tudo pode acontecer. Esses dois aqui são os únicos jogadores que eu não vejo como possivelmente saindo do time. O Jason Tatum, porque além de estar machucado, é a peça principal dessa franquia, é o cara desse elenco. E o Peyton Pritchard, porque ele já está num salário muito bom para o rendimento dele. Não tem por que o Boston Celtics se livrar dele, se de fato o objetivo é abrir salário e aliviar um pouco a folha de pagamento. Agora, essas outras peças aqui, todos eles podem ser negociados, tá? Inclusive Derrick White e Jaylen Brown vão passando cada um por vez nos nossos cenários aqui. Primeiro, falando rapidamente do Al Horford, o contrato dele vai expirar nessa janela de transferência, ele pode até reassinar, mas se fizer isso vai ser por um valor bem baixo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer no caso dele, mas é mais importante até a gente ver os outros jogadores aqui, porque o salário deles, o contrato deles ainda vai continuar para os próximos anos. Começando com o Kristaps Porzingis. A situação dele, de todos que a gente vai falar aqui, é a mais delicada. Por quê? Ele tem só mais um ano de contrato, mas ao mesmo tempo, ele é um jogador que não está tendo rendimento minimamente razoável. Ele não consegue ficar saudável por muito tempo, isso não é de hoje, mas a gente viu até nesses playoffs questões de saúde meio misteriosas aí, ele com rendimento muito ruim, então acho que nesse momento o valor de mercado dele é bem abaixo do talento máximo que ele poderia oferecer. Por esses e outros motivos é muito difícil achar uma troca que faz sentido para ele. Eu acho que ele vai ser a peça dessas que a gente vai falar, que vai ter menos assim procura dos outros times e menos chances de trocas diferentes para de fato ele sair do Boston Celtics. Eu pensando aqui que o Lakers precisa de um pivô, inclusive já foi especulado que eles podem sim tentar ir atrás do Porzingis nesses alvos para a próxima temporada, apesar do histórico dele com o Luka não ser tão bom, é uma peça que poderia, né? Estando ele no rendimento dele mínimo, que ele consegue oferecer quando está saudável, com certeza complementaria bem o elenco do Lakers. E aqui eu fiz uma troca dele por outras duas peças que são Dorian Finney-Smith e Maxi Kleber, e uma escolhinha que, fato é uma troca que não está agregando valor para o Celtics, para o elenco futuro, mas dilui um pouco o salário do Porzingis e traz em retorno dois caras também que são contratos expirantes. Tudo isso para quê? Para aliviar a folha de pagamento do Celtics no futuro recente. Mas por essa ser a situação dele nesse momento, eu acho até que existe um mundo em que ele acabe ficando nessa próxima temporada só para o contrato dele de fato expirar logo em seguida. O caso do Jrue, ele tem vários anos de contrato ainda e é um cara diferente do Porzingis que está assim ainda no momento bem visto ao redor da liga. Ele continua relativamente saudável, continua com rendimento muito bom, uma defesa de altíssimo nível, consegue pontuar também. Tem alguns times que se beneficiariam disso.
Mas o melhor encaixe, assim, de longe seria no Orlando Magic. Seria um cara para finalmente tapar esse buraco na posição de armador lá em Orlando e ainda complementar essa defesa que é muito boa já. Por 3 anos ali eles poderiam testar se esse encaixe com o Drew Holiday poderia levar eles, quem sabe, até outros patamares que eles não atingiram ainda. E para isso nem precisam abrir mão de muita coisa. O principal contrato aqui que eles precisam mandar é o do KCP e outras peças secundárias. Eu mandei também uma escolha de primeira rodada. Eu acho até que poderia envolver uma, duas, quem sabe. Mas é mais ou menos esse valor que eu espero para o Drew Holiday em breve. Mas a peça mais valiosa que o Boston Celtics pode acabar trocando de longe é o Derrick White. Eu sei que é torcedor, deve ser apegado a ele, não à toa, um cara que joga muito, tem um rendimento muito bom dos dois lados da quadra e tem também um contrato bem razoável. Até por isso ele é um cara que você pode receber muito em troca por ele. E isso vai ser importante numa possível reconstrução desse time. Nesse caso tem várias equipes que vão estar interessadas, uma delas para mim é o Detroit Pistons, tem várias trocas possíveis aqui, a mais fácil delas é mandar o Tobias Harris, que tem só 1 ano de contrato restante, ou seja, o contrato dele vai sair dos livros do Boston Celtics bem rapidamente, e eu acho que o valor do Derrick White hoje é papo de 3, 4 escolhas de primeiro round, sim, pelo que ele oferece dos dois lados da quadra. Também é tranquilo o Memphis Grizzlies fazer uma troca dessas, vai beneficiar muito o elenco dele se acontecer, e acho que também eles poderiam envolver jogadores jovens e promissores como o Scottie Pippen. A gente viu o rendimento muito bom que ele teve nesses playoffs, seria uma peça interessantíssima para o Boston Celtics ter para o futuro. Além disso, botei aqui também 2 escolhas de primeira rodada, Brandon Clark também é uma peça interessante, enfim, é uma troca também possível. E vários outros times, temos aqui também o Sacramento Kings. Nesse caso, o Celtics poderia receber o Keegan Murray, que também é uma peça com bastante potencial ainda, e botei aqui também uma escolha de primeira rodada. Pode ser um valor até mais alto do que isso. O importante nessas trocas que eu criei aqui é perceber o quanto de valor de jogadores jovens e escolhas de primeira rodada, muito possivelmente o Derrick White vai acabar trazendo para o Boston Celtics, e isso pode ser essencial para remontar esse time e voltarem a ser competitivos logo em seguida. Aí você deve estar pensando, pô, até o Jaylen Brown? Eu não sei, de fato, né? Eu acho que todas essas peças que a gente tá falando aqui, a ideia menos difícil, assim, pro Boston Celtics seria tentar trocar o Porzingis e o Drew Holiday, manter o Brown e o White pro elenco futuro junto com o Jason Tatum, mas esse caminho também de explorar trocas por todas essas outras peças pode ser até um pouco mais efetivo numa remontada deles. Existem alguns times que estariam interessados nessa troca pelo Brown. Eu acabei criando aqui uma troca com o Miami Heat, né? Se eles não conseguirem os alvos que eles querem nesse momento, que é, por exemplo, o Giannis Antetokounmpo, eles provavelmente vão olhar para essas estrelas secundárias. O Jaylen Brown seria uma peça que encaixaria bem lá em Miami. Nessa troca aqui, de novo, contratos que vão acabar em breve, um jogador jovem, escolha de primeiro round. Aí, torcedor do Boston Celtics, eu quero que vocês notem o tanto de escolhas, de jogadores jovens, de salários que vão acabar em breve, que o seu time pode receber realizando trocas como essas. Onde que eu quero chegar? A partir do momento que vocês trocam essas peças e recebem em retorno 7, 8 escolhas de primeiro round, jogadores jovens que têm valor para a NBA ao redor da liga, e liberam muito salário, vocês automaticamente se tornam os favoritos. Além disso, por ser uma franquia tradicional e competitiva e já ter uma base boa, se tornam os favoritos para receber qualquer estrela da NBA que se torne satisfeita no time deles nos próximos anos. Por exemplo, a gente já sabe que o Giannis não está 100% satisfeito lá em Milwaukee. Quem sabe se ele ficar mais uma temporada e depois resolver explorar de novo trocas, vocês teriam condições não apenas de absorver o salário deles, mas dar em troca o que o Milwaukee Bucks quer e já dar um elenco competitivo para o Giannis logo em seguida. E do tanto de salário que a gente liberou aqui, cabe ainda outras peças muito boas secundárias, como o Ivica Zubac, por exemplo. Ou vai saber o que acontece lá no Denver Nuggets, se o rendimento deles continuar caindo ano após ano, vai saber se o Jokic também não toparia uma mudança de áreas. E com tanta escolha de draft, tanto salário liberado, podendo ser mais de 70 milhões, inclusive vocês poderiam trazer peças secundárias muito boas também, como o PJ Washington, por exemplo. Imagina um time com PJ Washington, Jason Tatum, Nikola Jokic, Peyton Pritchard, o quão competitivo ele poderia ser. Ah, mas esses dois são 2 dos melhores jogadores da NBA hoje, tá sonhando muito alto? Beleza, é tanto salário liberado, tantas peças que vocês podem receber em troca, que pode absorver 2 jogadores um pouco mais baratos. Então, sei lá, Devin Booker e Domantas Sabonis, junto com Jason Tatum. Ou Lauri Markkanen. Ou Tyrese Maxey. Todos jogadores que podem acabar se tornando insatisfeitos aí nos próximos anos, dada a situação atual deles com os times.
E aí vocês estariam, assim, numa reconstrução de 2 temporadas mais ou menos, logo em seguida já montando um time com Jason Tatum, Tyrese Maxey, Larry Markkinen, Jason Tatum e Giannis Antetokounmpo. Enfim, tem diferentes saídas possíveis. O importante aqui é entender que se o seu time optar por realmente trocar várias dessas peças e ir para uma remontagem completa, vocês têm sim caminhos futuros para já se tornar competitivos no mais alto nível de novo logo em seguida. De novo, não sei exatamente qual desses jogadores vai acabar sendo de fato trocado, se vai ser 2 peças, se vai ser todo mundo menos o Tatum, mas essas são as minhas opiniões, essas são as minhas visões para o que pode acontecer no futuro, algumas das ideias pelo que eu tô vendo por aqui. Deixa aí nos comentários quem você acha que o Boston Celtics vai trocar de fato, se vai ser todo mundo ou só algumas dessas peças, quem você acha que é um alvo pro Boston Celtics já ficar de olho para assinar daqui a 1, 2 temporadas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, segue a gente se você é novo por aqui e até a próxima, galera. Valeu!